Bom, então, após essa brilhante apresentação da professora Rosiane Coutrin, né, nós teremos os diálogos, que é a nossa intervenção, as nossas intervenções a partir dos estudos de Letícia Nascimento, que foi apresentada agora por Rosiane, pelo professor Alberto Magno Martins. Então, professor Alberto Magno, fique à vontade também para você fazer as intervenções sobre a fala da professora Rosiane. Boa noite a todos, todas e todes, né? E a nossa proposta aqui, eu não irei fazer uma intervenção sozinho, né? Mas nós iremos fazer um diálogo, né? Como a própria proposta do trabalho esse momento agora é o diálogo. Então, para isso, a gente nós iremos estar trazendo alguns questionamentos, né? A professora Rosiane já apresentou brilhantemente, né? E eu não posso ser uma mulher. E aí a autora Letícia ela retoma isso, né, que não foi no discurso que ele foi proferido em 1851, em Ohio, né, nos Estados Unidos, por Sojourner Truth, né? E a pergunta ela destabiliza a concepção hegemônica universal de mulher. Então eu pergunto a minhas colegas daqui do grupo, mas por que essa pergunta ela acaba destabilizando essa concepção hegemônica universal da mulher? Quem poderia se manifestar? Que elementos nós poderíamos estar trazendo para essa destabilização, para esse diálogo? Tatiane? Tem como repetir, professor? No início, quando a Sojourner Truth fala e eu não sou uma mulher, né? E a própria autora ela coloca que essa pergunta ela desestabiliza a concepção homogênea universal de mulher. Aí eu pergunto, eu faço essa pergunta a nós. Que pressupostos, que elementos eles acabam trazendo essa desestabilidade, né? A partir daquilo que a professora Rosiane já apresentou aqui com muita propriedade. Eu posso começar, né? Sim. Eu penso, Magno, que parte desse desestabilizar, né, quando ela faz essa pergunta lá em 1851, é no sentido de, primeiro, demonstrar que essa outra mulher ela também existe, né? As mulheres pobres, negras, já estavam nas ruas, já estavam trabalhando, já estavam... peraí, só um minutinho. Só vim fechar aqui o microfone. Já estavam servindo outras pessoas, exercendo atividades, circulando nos espaços públicos, e ainda assim não eram consideradas dentro de um padrão, as mulheres, não eram consideradas mulheres, não eram vistas enquanto mulheres. Então, quando se nomeava acerca das mulheres, se falava lá naquela branca, de classe média e alta, que sabe tocar um pouco de piano, sabe, por exemplo, né, falando aqui da realidade aí desse contexto aqui no Brasil, por exemplo, que sabe falar um pouco de francês, que se casa muito cedo, enfim, que não frequenta um espaço público desacompanhada. Então, eu acho que o primeiro processo de desestabilizar é dizer, existe mais de um tipo de mulher. Né? E essas mulheres, elas não são vistas. Por quê? Porque se eu estou num espaço em que eu sou mulher também, e num ambiente eu não sou reconhecida, lida, ouvida, eu não estou na condição de mulher ali naquele ambiente.
porque existe apenas um padrão, um tronco, né, de concepção de mulher. Existe o não lugar. Isso, é isso, Letícia. Inclusive, eu passo já a palavra para a Letícia. Eu queria ler sobre essa parte do não lugar, um trecho. Eu li a versão em PDF, já, filha. Eu li a versão em PDF, e a versão em PDF não tem a página, né? Pelo menos para mim não aparecia a página. Mas uma citação que eu destaquei aqui do texto da professora Letícia, que fala sobre esse não lugar e que me tocou muito, assim, né? Em que ela dizia assim, abre aspas, eu vivia um lugar que, para muitos, é um não lugar, mas era um mundo só meu. Não estava em nenhuma margem do rio. Eu só pensava que eu poderia existir uma margem para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Rompendo com essa realidade, escolhi ser o próprio rio que corria veloz para além do vale, para além daquele lugar, né, que tinha só essas duas possibilidades, para o lugar onde se fazer era possível no confronto com algumas regras impostas. Então, aqui também, nesse sentido, eu penso que a professora Letícia, ela lança novas desestabilizações que essa pergunta lá de 1851 já nos trouxeram, né? Passa a palavra para a Letícia. Na verdade, Tati, eu ia falar justamente do não lugar. Tá ouvindo, gente? Sim. Se meu celular tá travando, então não estou conseguindo receber a mensagem no tempo certo. Mas eu ia falar... Tu já terminou, né, Tati? Fiquei na dúvida. Sim, terminei. Tá. Eu ia falar justamente do não lugar que já foi falado, que eu acho que essa questão de ser perguntado sobre, e eu não sou uma mulher, de fazer perceber que ela, o corpo dela existe mesmo. O corpo dela tem uma história, o corpo dela tem uma presença que não é percebida socialmente. E aí tem uma parte mesmo no livro que ela fala do não lugar, que é muito, muito difícil mesmo, assim. Que eu, enquanto as minorias, né, se percebem muito nesse não lugar de não poder falar, no não lugar de não poder questionar, o não lugar de não poder existir, de ocupar. Então, o não lugar tem vários significados. E eu queria falar só sobre isso mesmo, do não lugar, que a Tati falou muito bem. Eu acho que, só para completar, chama atenção, né, porque a Letícia ela acrescenta na pergunta um verbo, né? E eu não posso ser uma mulher, né? Porque a pergunta original é e eu não sou uma mulher. E a pergunta original da Sojourner Truth é uma pergunta retórica, né? Tipo, para todas as pessoas que estão naquela assembleia, elas enxergam que ela é uma mulher, ela é vista, né? Só que é uma outra mulher, né? Quando a Letícia traz aquela questão a mulher trans e a travesti é a outra, né? Porque se a mulher negra é a outra, né, da mulher branca, que por sua vez é a outra do homem branco, então quem é a travesti e quem é a mulher trans, né? Então, quando ela coloca esse eu não posso, é justamente porque a ela tem mais um impedimento ali que é colocado porque ela nem sequer é vista como mulher. Então, por que eu não posso ser uma mulher, né? Certo. E aí, diante dessas colocações, né, que vocês fazem, e dentro dessa questão de pensar essa mulher, né, homogênea universal, acaba se tornando o ponto desencadeador para desenvolver o quê? Uma das discussões sobre o transfeminismo, né? E diante dessa questão, né, a interrogação de se nós, mulheres transexuais travestis, que a Letícia coloca, somos ou não mulheres, né? E essa dúvida produzida pelo não enquadramento de nossas experiências dentro do sistema colonial moderno de gênero. Então, ela acaba reforçando e levando à reflexão
acerca dessas questões, né? Como é que se dá, então, esse não enquadramento, né? E mais adiante ela coloca, né, para que nós possamos estar pensando, será que a vigilância binária dos gêneros produz violências constantes, tratando de impedir que crianças transfemininas tenham uma infância livre, dado o sentimento de não pertencimento ao domínio socialmente estabelecido, como masculino e feminino, né? Quem poderia estar contribuindo sobre essa proposição, sobre esse questionamento? Erivete? Olá. Essa questão da violência, ela acaba cesseando essas corpas, né, que são corpas que performa uma militância. É uma corpa política, e ela transgride essa norma hétero. E quando ela transgride essa norma, a violência ela está evidente, tanto que o número de morte em relação a pessoas travestis e transexuais mortas ano passado, no ano de 2021, todas as mortes foram de mulheres travestis e transexuais, todas. Se eu não me engano, foram 184 casos de assassinatos. Foram de mulheres, porque essas mulheres as travestis e as mulheres transexuais, elas afrontam esse padrão heteronormativo, que não é aceitado de forma alguma. Como pode o homem vestir roupa do gênero feminino? É uma vergonha para o sistema patriarcal, para o machismo, e aí vão violentando essas sujeitas, as subjetividades corpóreas de mulheres transexuais e as travestis. E essa violência, ela é reproduzida também dentro dos espaços escolares, e onde nós encontramos que 80% das travestis e transexuais com a idade entre 14 e 18 anos estão fora da sala de aula e estão nas esquinas se prostituindo. Até porque, né, Erivete, a escola, que deveria ser esse ambiente de inclusão, né, pela sua própria natureza, ela acaba excluindo, né? Ela acaba jogando a marginalidade, né? Mas alguém gostaria de fazer um comentário sobre esse questionamento? Na realidade, eu queria que você voltasse uma coisa que me chamou a atenção nos seus slides. Eu queria que você voltasse o slide anterior, que me chamou a atenção. E aí, quando você escreve assim, você não, na realidade foi ela, né, que escreveu, a Letícia, o sistema colonial moderno de gênero. Sistema não escrito com S, mas sim com cis maiúsculo. Então, esse cis maiúsculo me chamou a atenção porque a Letícia, ela quer chamar a atenção para esse sistema cis heteronormativo que dá voz, que dá vez, e que tenta normatizar os corpos, né? Apenas aqueles corpos cis, os corpos padronizados nesse sistema, aí no caso o sistema com S, não com cis. Então, e ela escreveu, ela fez questão, né, de chamar a atenção, de escrever que esse sistema ele normatiza os corpos, esperando que todas as pessoas tenham os corpos cis, que é aquele que é esperado, que é aquele que é padronizado pela sociedade. Então, quem foge a essa norma é excluída. Então, como vocês acabaram de falar, que as jovens, né, os jovens e as jovens que fogem desse padrão, os jovens e as jovens trans, eles acabam sendo expulsos da escola antes de terminar o ensino médio.
Então, são pouquíssimos os que chegam, e os que chegam, né, no ensino superior, como a Letícia, como a Catarina, e poucas outras que a gente conhece, né? Porque a escola não aceita, a escola exclui, a escola acaba, com essa exclusão, a escola acaba expulsando essas jovens e esses jovens que não têm esse corpo padrão, esse corpo cis heteronormativo que essa sociedade tão cruel acaba normatizando. Então, a Letícia levantou a mão. E aí, inclusive, nós temos agora, só para exemplo, acho que Rosiane ou Larissa poderia falar mais um pouco, né, de um jovem trans que está sofrendo extremamente, sofrendo milhões de preconceitos, milhões de discriminações na escola, por ser um corpo que foge desse padrão cis que tanto se espera. Ivete levantou a mão. E Letícia também, acho que Letícia levantou primeiro, né? Quem levantou primeiro, que eu não vi? Foi Letícia, não foi? Foi, mas Sim, Letícia. Ontem eu me reuni com a Júlia. Eu não sei se vocês conhecem a Júlia Naomi. E nós temos uma parceria muito legal de muito tempo, porque eu sou uma mulher feminista, interseccional, e eu e algumas amigas fizemos uma roda de aborto em 2018, 2019, diálogo, né, sobre o aborto no Brasil, por conta de muitas violências que muitas mulheres estavam sofrendo na época. Eu não lembro qual foi o contexto. A gente fez um diálogo no Centro Histórico e convidamos o Alan Kamal, que é um homem trans. E eu lembro que esse foi um ponto de conflito e de choque para muita gente. Lotou. Muitas pessoas foram para ver o Alan Kamal falar sobre aborto na perspectiva dos homens trans. E desde então nós temos um diálogo muito legal mesmo. E ela estava me falando sobre a vivência, ela enquanto mulher, que está agora no mestrado em psicologia, e que ela acha que é a primeira mulher que está conseguindo, que é a primeira mulher que vai ter o mestrado na UFMA. Eu não sei se vocês têm esse dado mesmo, assim, na UFMA aqui de São Luís, mas que ela acredita que é a primeira mulher que vai ter o título de mestre na UFMA. E aí ela estava me perguntando, Letícia, tem noção do quanto que isso é impactante? 63 anos de UFMA, eu posso ser a primeira mulher trans, negra, com um mestrado na UFMA. E assim, a gente não tem muito o que dizer, né? Só ouvir. E ela relatando sobre isso, relatou sobre as ausências, ela falou também sobre a questão, a pesquisa dela fala sobre trans, né? Sobre a passabilidade, no caso. E ela estava fazendo uma entrevista com um menino trans, que eu não sei de onde é, não lembro se é do IEMA, não sei se é de outro lugar, que a escola expulsou esse rapaz. Simplesmente a escola expulsou, não por conta do banheiro, né, que não utilizava o banheiro. E ele foi expulso. E aí é um dos entrevistados da Júlia, o que só reafirma como a escola ela é excludente. Ela é excludente, ela exclui, ela não quer nem ouvir um diálogo a favor, né, das minorias, a favor de uma educação libertadora, a favor de uma educação que transforma. E eu percebo muito, eu enquanto mulher das exatas, eu percebo de uma forma muito mais rígida e conservadora de professores matemáticos e físicos. Inclusive, o meu campo de pesquisa está se virando em torno deles mesmo, de debater gênero e sexualidade com professores de matemática e de física, de forma de prática pedagógica, né, criando outra forma de matemática, né, outro jeito de fazer matemática. E, enfim, é só um apanhado realmente da existência com relação ao que existe na escola e de como realmente é difícil manter-se ali vivo, né? Saudável mentalmente. É isso. Ivete? Oi, só uma contribuição em relação à fala da professora, que apontou divinamente bem essa questão do cis. Uma coisa que eu quero compartilhar é daquela participante do BBB, a Linda Quebrada. Ela
bem no começo, quando ela chegou, ela disse o seguinte: eu fracassei. Não sei se vocês acompanharam essa trajetória. Ela falou: eu fracassei, eu sou uma fracassada. Eu fracassei para tudo aquilo que a sociedade esperava que eu fosse. Uma mulher que iria se prostituir, que iria estar envolvida, pode ser nas questões da criminalidade, das drogas. Então, ela fracassou, porque é isso que esperam. Esperam das mulheres trans e das travestis. E aí ela disse: eu fracassei para tudo isso que esse sistema cis, heteronormativo, esperava que eu fosse. Eu sou uma fracassada, porque ao contrário de ser o que era desejado, imposto para mim, hoje eu sou uma mulher cantora, atriz. Aí ela foi colocando as glórias, as vitórias que ela foi alcançando na sua trajetória. E é um exemplo. Eu acompanho, achei assim muito admirado esse depoimento dela, e casa até com essa questão da primeira trans a concluir o mestrado na UFMA, né? Eu acredito que isso merece até uma comemoração, sendo que as pessoas desses corpos dissidentes, a maioria não alcança sequer o ensino médio, quanto mais uma pós-graduação. E aí, dando continuidade ao nosso diálogo, né, nós temos outro questionamento. Né, de que forma o termo trans abarca uma série de identidades não cisgêneros e como essa diversidade de identidades estão contempladas no termo trans? Quem gostaria de se manifestar? Hanna? Kleber? Alguém quer contribuir? Rosiane está com a mão levantada, eu acho que ela gostaria de falar. Vamos lá, querida Rosiane Coutrin. Não era nem em relação a isso, não. Era só para dizer que sobre aquela situação do banheiro, eu queria ouvir tudinho e depois a gente, na hora do diálogo da professora Larissa, ela poderia também falar, sei lá, tá bom? Tá bom. Alguém gostaria de se manifestar em relação a essa proposição? Né? Por que o termo trans ele acaba abarcando essa série de identidades? Né? E identidades essas que não são cisgêneros? Né? E como é que essa diversidade de identidades elas estão contempladas no termo trans? Ele é um termo guarda-chuva, né? É um termo que engloba, digamos assim, ele resume outros termos. Só que no momento que ele resume, o que a autora, né, trata na obra é que ele acaba também invisibilizando, né? Ao ser esse termo guarda-chuva. Daí, por isso que ela viu a necessidade de, em seu trabalho, sempre destacar também o termo mulher trans e travestis. Porque, assim, nas nomenclaturas, trans acaba envolvendo mulheres trans, homens trans, né, transgêneros de uma forma geral, travestis. Né? Então, acaba sendo um termo assim, que engloba, que envolve, para, digamos assim, resumir e ficar mais fácil na hora de uma comunicação. Só que também nesse mesmo exercício, que é interessante porque acaba deixando um nome mais fácil de ser comunicado socialmente, também silencia outros termos, né? Que tem suas especificidades, que tem também seu lugar, né? Que devem ser demarcados e nomeados, a gente sabe, né? Da importância que tem a linguagem. Eu acho que é por isso. Você tem E ela até traz, no momento do texto, uma série de outros termos, né, que não necessariamente se enquadram dentro da categoria trans ou travesti, e ela traz o quanto é necessário
que a gente também pratique um pouco de desapego dessas nomenclaturas, né? Porque isso acaba promovendo, às vezes, uma categorização, hierarquização, para poder ter o poder de governar esses corpos e essas corpas, né? Então, ela coloca que hierarquizar, classificar, é uma estratégia também colonial, e que se a gente se apega muito a isso, a gente acaba, de certa forma, usando as próprias armas aí que já estão oprimindo esses corpos e corpas, né? Então, é bem interessante quando ela diz, a gente precisa apostar no poder da autodeterminação, né? Que ela pega ali emprestado da Patricia Hill Collins, né? Quando fala da autodeterminação das mulheres negras, para trazer para esse contexto também das mulheres trans, travestis e de tantas outras formas de se nomear que são possíveis, apesar, né, das diversas opressões aí que diz que não se pode ser tantas coisas. Obrigado, Letícia, pela contribuição. E aí, no decorrer, né, Está com a mão própria, levantada, Magno. Oh, desculpa, porque aqui eu acabo não ouvindo. Fale, Uhum. Kleber, por favor. Kleber? Seguindo essa linha um pouco, eu fiquei pensando, né, numa charge que eu vi uma vez, que tinham duas pessoas, né? Aí tinha uma mulher grávida e alguém vira e pergunta para ela, já sabe o que é? Aí ela vira e fala, é um ser humano, né? E fez muito sentido para mim nessa linha que a gente estava discutindo, porque muitas das vezes é o que fica, né? Os chás, revelações de bebê, né? As cores, o menino azul, a menina rosa, e aí tem uma especificidade importante em relação ao gênero e todas essas questões, mas ao mesmo tempo a gente simplifica muito, né? Então eu acho que é importante também a gente estar muito antenado em relação a pensar o que essa pessoa é, o que ela pode ser e o tempo que ela venha a se reconhecer nesse processo, né? Nas escolas eu fiquei lembrando também, muitas vezes os alunos ficam muito perguntando, mas tem uma idade, tem até uma idade para a pessoa poder saber de fato o que ela é, se ela é uma mulher trans, se ela é um homem trans, ou se ela vai ser cis ou não, né? Eles ficam querendo como se tivesse uma mágica, que você acordasse um dia e você mudasse, né? A chavinha virasse, como a gente diz. E não, né? A gente precisa considerar esse processo histórico e muito particular de cada um, né? Pensando também essas questões enquanto a gente estava discutindo. E aí, para a nossa reflexão, para dar continuidade às nossas reflexões e questionamentos, né? Discursos insistem em considerar a mulher numa condição universal como única sujeita do feminismo. Discursos que, em direcionamento cissexista, também impedem mulheres trans e travestis do feminismo. O que vocês dizem sobre isso, sobre esse questionamento? Né? De tudo que a gente discutiu sobre essa questão dessa ditadura, né? do sistema, né? Da heteronormatividade, em considerar a mulher numa condição universal como única sujeito do feminismo, isso acaba impedindo as mulheres trans e travestis do feminismo de ter visibilidade. O que você acha, Adriana? Oi, professor. Eu estava na categoria de ouvinte só. E agora você vai para a categoria de falante. Você poderia repetir, por favor? É assim, é essa pergunta que está aqui. Discursos insistem em considerar a mulher numa condição universal como única sujeita do feminismo. Discursos que um direcionamento cissexistas, né? Também impedem mulheres trans e travestis no feminismo, né? A gente que já se falou sobre a questão do sistema,
sobre a questão da ditadura da heteronormatividade, né? Aquele padrão que é aceito, né? Como é que você percebe? Você acha que dentro do movimento feminista eles acabam impedindo esse protagonismo das mulheres trans e travestis? Sim, professor. Apesar de nós termos avançado em direção a essas discussões, a gente ainda percebe uma rejeição exatamente dessas pessoas elas fazerem presente dentro de todos os espaços, seja ele dentro da sociedade como um todo e até mesmo no espaço de construção de conhecimento. E aí, como já bem colocado, eu não lembro bem o nome, exatamente de uma mulher que agora ela é uma mulher trans que está se formando de uma universidade em todos os casos. E aí a gente pensa que realmente nós convivemos dentro de uma sociedade que segue padrões heteronormativos, branco e cisgênero. Então, dentro dessa sociedade, as pessoas que fogem desses padrões, elas ainda são vitimizadas e sofrem todos os tipos de violência, seja em qualquer espaço que ela tenta ocupar. Então, a gente vive em uma constante resistência, né? E aí, existem essas discussões dentro do próprio feminismo, esses embates, que essas mulheres, elas precisam se fazer presentes, mas ainda assim a gente tem algumas rejeições. Obrigado, Adriana. Só Eu não sei se Rose... professor. E aí, assim, uma coisa que eu acho interessante na fala no escrito da Letícia Nascimento, quando ela diz que tanto o feminismo como a sociedade em geral precisam aprender as experiências das mulheridades e feminilidades, levando-se em conta sua pluralidade, né? Então, ele acaba reforçando essa questão, né, do slide anterior, né, que, na verdade, se precisa dar voz, se precisa ouvir, se precisa aprender com a experiência, né, tanto que ela não usa o termo mulher, né, mas ela usa o termo que mulheridade e feminilidade, né? E que isso precisa ser levado o quê? Levado em consideração a questão da sua pluralidade, a questão da sua diversidade, né? E ela coloca ainda mais, né, que o transfeminismo ele oferece um olhar diferente sobre o feminismo, né, considerado padrão, assim como o feminismo negro, feminismo lésbico, dentre outros feminismos que a própria autora coloca. Então, acho que é necessário nós, enquanto estudiosos, estudiosas, né, nos devemos a estar pensando, a estar discutindo também nas nossas rodas, né, nos nossos espaços, essa questão de dar voz, né, às mulheres trans, às mulheres travestis, né, fugir desse espaço binário, né? E aí e ela coloca, né, a própria Letícia Nascimento, da necessidade, da urgência que se precisa de se compreender que falar de mulheres no plural e falar de feminilidades não é um mero slogan, mas é que ela coloca o quê? Que as nossas experiências diversas exigem o quê? Diferentes teorizações. E que essas teorizações, elas requerem o quê? Demandas políticas dentro do feminismo. Então, pensar que dentro dessas teorizações, pensar que se precisa discutir, né, esses diferentes aportes teóricos, né, e dentro das demandas e também dentro do feminismo. Então, como isso poderia acontecer? Como isso poderia estar se materializando? De que forma, né, se precisa garantir essas diferentes teorizações, né? E aí, e ela coloca aqui, né, que você já salientou isso na sua apresentação, que manter essa pluralidade de vivência, né, dentro do caleidoscópio feminista significa o quê? Entender que, apesar de diferentes, né, conectamos-nos com estruturas de opressões semelhantes, tais como o patriarcado, o machismo, o sexismo, que no decorrer da história vem subjugando socialmente as experiências feministas. E eu lembro quando o Michel Perrault fala na questão desse espaço público e privado, e que é relegado à mulher o espaço privado, e que a história das mulheres
normalmente é o quê? Ela é escrita por homens, não por mulheres, né? E que realmente assim, urge a necessidade, né, de que a mulher ela se torne, né, dentro do movimento feminista, protagonista da sua história. Não só a mulher cis, né, mas a pluralidade, né, de nuances, né, dentro do movimento feminista que precisam ser colocadas à luz. Né? E aí, saindo da introdução, ela vem falando sobre a questão do conceito de gênero apurado de sujeito do feminismo. E vi um outro questionamento. Esse questionamento eu gostaria de direcionar para a minha Migueline. Como as feministas têm congregado em diferentes tempos e espaços experiências de resistências à desigualdade de gênero? Hoje, como eu posso colocar? Numa luta de dialogicidade, né? Porque educativa, principalmente. Porque nós somos o tempo todo criticadas e assoberbadas, né? Por essas questões que permeiam a sociedade. Então, aqui no doutorado, a gente tem pessoas, na minha turma do doutorado, por exemplo, de vários lugares do mundo, né? E em vários posicionamentos. Nós temos pessoas da política, nós temos pessoas que são reitores de universidades, né, bem renomadas assim, no país e tudo, sobretudo no Brasil, particulares. E ontem, na aula de inclusão social, ela disse que não entra na cabeça dela essa história de menina, de menino, de todos, né? De todos, de todas e de todes. Que é inadmissível um banheiro para todos. E aí eu coloquei para ela assim, que na turma, né? Eu também não posso direcionar afrontando as pessoas, porque não é essa a nossa posição. É uma posição de resistência. Então eu coloquei para ela o seguinte, que nós temos, enquanto educadores que somos, nos despir das nossas crenças pessoais e adotarmos uma crença plural, uma crença de formação de indivíduos sociais, de cidadãos de direitos. E como cidadãos de direitos, né, cidadãos e cidadãs, nós temos o direito de escolher a nossa orientação de gênero. E eu posso me sentir como eu quiser. Então, às vezes, isso é difícil das pessoas entenderem. Eu fui dar aula sobre educação e gênero numa turma de mestrado, e lá tinha um pastor, 2 pastores, um padre, a prefeita e a secretária da mulher. E como foi difícil as pessoas se desligarem dessas crenças religiosas e perceberem a sociedade como um todo, uma sociedade plural e diversa, onde nós vivemos, né? Então, o nosso feminismo, nós vamos exercendo ele através da oralidade, dessa discussão, dessa dialogicidade, num sentido educativo mesmo, que as pessoas precisam desmistificar padrões e estereótipos cada vez mais. Obrigado, não sei Eline. se eu respondi essa pergunta. Porque isso se eu aqui não contemplei é a sua pergunta. até porque isso não é uma sabatina, né? Assim, não, eu disse que eu ia me propor a fazer um diálogo, então eu tenho que ficar puxando meus colegas para contribuir junto comigo. Sim, né? exatamente. Pois é, e aí a gente vai, nesse concordo. sentido, né? Nós vamos crescendo, vamos juntos, né? Tô achando ótimo. E pensar gênero como Tá falhando conceito para em mim também. disputa. Tá. E aí, do próprio texto, quando ela fala do conceito de gênero, a pluralidade das sujeitas, ela vem falando, pensar gênero como conceito de disputa pode garantir a entrada de mulheres transexuais e travestis no feminismo, né? E aí, então, vem alguns questionamentos que a própria autora faz no texto. Como definir quem pode ou não ser sujeito do feminismo? Quais são as regras desse jogo de definição e pertencimento? É possível definir as sujeitas do feminismo sem recorrer a uma matriz biológica? Né? Quem poderia contribuir? Mariana Brito? Tatiana já tinha levantado a mão. Então, Tatiane. Não sei se é para isso. É porque aqui eu não consigo ver quando eu boto o slide, né? Mas vai lá, Tati.
o microfone. Ui, desculpa, eu estou dizendo que na sabatina não era para essa pergunta que eu tinha levantado minha mão. Mas eu posso tentar. Eu posso tentar conversar. Sabatina é o novo, Sabatina, é o novo. Foi Alberto Magno que falou. Sim. Pois então, assim, voltando um pouquinho para pergunta. Quer que eu volte outro slide? Né? Porque a gente ainda vai para... Não, é só assim, essa parte de como as feministas, acho que eu posso juntar essa pergunta com a próxima, né? Porque eu acho que parte dessa estratégia foi o que a Letícia Nascimento fala, que aconteceu muito durante a segunda onda. Na verdade, ela não gosta desse termo onda, né? Atualmente não se tem falado muito sobre onda. Mas, assim, durante o segundo momento, meio que uma ideia de... Perdão, o primeiro momento, meio que uma ideia de nos homogeneizar. De dizer, né, de colocar nossas pautas, as pautas das mulheres enquanto únicas. E aí, nesse sentido, tentar congregar nossas dificuldades, as dificuldades das mulheres, as opressões, né? Então, foi uma das estratégias, né, que esse feminismo, digamos assim, mais troncal, se utilizou para tentar congregar essas resistências, essa questão das desigualdades de gênero. Mas, ao mesmo tempo que aí tu pode ir para a próxima, né? Que se tem essa homogeneidade, né? Nós temos, então, alguns problemas em relação a essas disputas que esses conceitos, para nos homogeneizar, foram gerando. Então, daí vem o conceito de gênero. A Letícia Nascimento, ela faz algo que eu achei brilhante, assim, ela dialoga muito rápido, mas com muita propriedade, né, sobre o histórico desse conceito, né, se reportando a Gayle Rubin em um tráfico, né, das mulheres, citando, posicionando as duas autoras frente à questão da importância desse conceito, mas situando-as no sentido de que essas duas pesquisadoras, destacando a importância desse termo, mas o quanto que esse termo gênero, ele ainda não conseguiu, apesar, né, de inaugurar a questão do cultural, né, sobre os corpos, não conseguiu desbiologizar, né, digamos assim, desbiologizar. E aí, nesse processo, esse gênero ele está ali enquanto disputa, esse gênero ele está ali definindo quem é a mulher desse feminismo. Aí a gente já vem de um histórico de um feminismo que já definiu que essa mulher é a branca, é a letrada, é a que quer sair para trabalhar, é a que de classe média alta, né? É a magra, é a jovem, né? Relativamente jovem, não é a mulher velha, não é a mulher da periferia, não é a mulher negra, não é a mulher analfabeta, não é a mulher com deficiência física, não é a gestante, enfim, né? Não é a mulher trabalhadora, não é, enfim. Então, assim, definiu um pouco esse padrão também nesse sentido. E aí, esse conceito de gênero, que tem sua relevância e sua importância, nem eu estou questionando, né? Nem a Letícia está, né, questiona também nesse sentido, ela lança reflexões, mas que, em algum sentido, ainda faz uma leitura baseada num fundamentalismo biológico, digamos assim, né? Onde esse corpo, essa inscrição da biológica da vulva, né, ou do pênis e tudo, ela ainda é muito importante frente às outras marcações culturais, digamos assim. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente pode linkar muito a Letícia, nesse primeiro capítulo, ela cita um pouco mais rápido, eu não sei se nos próximos ela fala mais da Butler, mas eu acho que a gente pode chamar, né, a discussão que Butler faz, ela
ela trilha em problemas de gênero um caminho um pouco parecido com esse, né? Ela traz algumas feministas como a Wittig, que a Letícia também traz, né? A Laurentiis, baseada em Foucault, que a Letícia também traz, lança, né, bases da crítica a esse conceito, a esse termo gênero, na perspectiva de entender que ele ainda, digamos assim, de uma forma, ele ainda vai servir a esse composto biológico, né? Então, eu acho que é uma das disputas aí, por exemplo, desses sujeitos do feminismo. E aí, uma das perspectivas que faz entender com que uma determinada setor desses feminismos olhem para outras configurações de mulheridades, de feminilidades, de entender, né, ser o feminino, né, e não as entendem enquanto irmãs. Eu acho que aí, nesse sentido, né, a gente tem uma treta, né? Uma situação complexa. Mas é isso. Não sei se eu me fiz muito compreender ou se eu enrolei mais. Uhum. Não, tá ótimo. Mary Brito? Eu queria... Tem alguém com a mão levantada? Deixa eu ver Não? aqui, gente. Tá. Então, só contribuindo, né, com o que a professora Tatiane estava falando, né? De fato, nesse primeiro momento, ela não discute muito, né, sobre Butler, mas eu acho que ela vai trazer depois mais para o final do livro, até para trazer essa contribuição, que eu acho que a provocação principal de Butler é justamente trazer essa ideia de que não só o gênero é cultural, mas o próprio sexo biológico também é construído culturalmente. Essa questão biológica como sendo ali uma barreira para essa questão do gênero, né? Então, Butler vai trazer essa provocação de que a ideia do sexo biológico, ele é natural? Ele não é natural, ele também é fruto da cultura e da intervenção social, né? E aí, assim, eu vou só me adiantar aqui rapidinho, porque aí casou com uma das mídias que eu trouxe, porque eu vou precisar sair às 19, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um trecho de uma entrevista que ilustra isso que a professora Tatiane está falando e que tem a ver com a pergunta que Alberto trouxe. E aí depois eu vou colocar aqui o link do vídeo que eu ia passar, que é um vídeo de 2 minutos, de uma poeta... Oi. Deixa eu te dizer, eu já estou terminando, só falta só mais um slide. Tá. Então eu espero. Né? Então, assim, só para reiterar, né? Então, as feministas radicais trazem essa compreensão, né, de que existe uma natureza feminina e de que todas as mulheres estariam, então, dentro de um escopo que é o que é contornado ali pela opressão através da ideia de reprodução, né? Então, todas as mulheres sofrem uma mesma opressão, que é através da exploração do trabalho reprodutivo. E aí, por conta dessa compreensão dessa natureza feminina, não enxergam as mulheres trans como ou travestis ou outras feminilidades, mulheridades, como sendo irmãs, né? Certo. E aí, para finalizar, né, nós temos o quê? As feministas negras, as feministas lésbicas, as feministas socialistas passaram paulatinamente a dedicar esforços teóricos e políticos para a polarização de que as mulheres possuíam vivências culturais, históricas, diferentes umas das outras, né? E a Letícia Nascimento, ela acaba falando que o conceito de gênero, na proposição de Simone de Beauvoir, quando ela fala que você não nasce mulher, você torna-se mulher, ela acaba fundamentando-se na noção de que o conceito de gênero seria uma construção social. E os processos de entrada das mulheres trans, travestis e transgênero no feminismo são uma das questões centrais ao transfeminismo. E aí eu dou por encerrada essa participação.